Graça e paz, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Boletim da Fé. Eu quero te convidar para nós falarmos um pouco sobre reinar em vida. Vou dar uma injeção de alegria e de ânimo de acordo com a palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Então, como eu falei, nós vamos falar um pouco sobre reinar em vida. Primeiramente, como é que vocês estão? Firme na fé. Eu quero que você comece a compartilhar esse link. Amém? Começar a chamar pessoas para receber da palavra do Senhor. É muito importante nós estarmos sendo alimentados diariamente com a palavra de Deus. Então, você que está em casa, que tem uma oportunidade, pode fazer suas coisas, se puder parar, mas pega esse momento para estar escutando e se fortalecendo com a palavra do Senhor. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graças por esse momento na tua presença, pela palavra, Senhor, que nos libertou, que nos mantém libertos, Senhor, e que é a nossa vida e o nosso tudo. Obrigada por tão grande salvação, Pai, por mudança da nossa história. Obrigada porque essa palavra nos alimenta, é o nosso alimento, Senhor. A tua presença, a tua palavra. Obrigada, Santo Espírito, pela tua morada em nós. Nós te amamos em nome de Jesus. Então, veio no meu coração, meu irmão, minha irmã, de falar um pouco sobre reinar em vida. Como eu disse, eu quero te motivar. Se você estava um pouco, querendo desanimar, Satanás lançando palavras, lançando coisas que quisesse te desanimar, eu estou aqui nesse dia para te falar que você nasceu para dar certo. Você nasceu para reinar em vida. Aleluia. Que tudo que você fizer, quando você nasce de novo, o que era para trás ficou, mas tudo se fez novo em você. Eu quero trazer essa consciência para você. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Você nasceu para tudo que você fizer prosperar. Amém? Você não pode estar pensando, rapaz, vou fazer isso e se der errado. Não, você vai fazer e vai dar certo. E se por um acaso se levantar alguma coisa, circunstância que de repente fracassou, deixa eu dizer, tem algo maior para você. Você não vai parar, você vai morrer crendo, como o pastor Humberto gosta de falar. Rapaz, eu morro, mas morro fiel à palavra de Deus, crendo que vai dar certo e vai dar certo. Eu quero dizer isso para você. Você nasceu para reinar em vida. Mais uma vez, você nasceu para reinar em vida. Amém? E é interessante que eu queria ler para você aqui com você, em Jeremias 29, 11, fala o seguinte. Deus falando para a gente, Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia. Então você imagina o Criador, aquele que te criou, que me criou, criou a terra, ele pensa algo a nosso respeito. A gente forma uma coisa, cria uma coisa e diz, rapaz, eu estou pensando algo a esse respeito. Quando você cria alguma coisa, não sei se você já teve a oportunidade de criar algo, gente que cria coisas, tem o patentear, que deixa próprio, foi eu que criei isso daqui. E quando ela cria para dar resultado, ela cria para dar certo. Meu pai natural, ele é cientista, fazendo coisa, ele criou um aparelho, não sei, para medir alguma coisa de água, não lembro. E ele fazia tudo para aquilo dar certo, e deu certo, ele patenteou, ele pensava o melhor a respeito daquilo. Deixa eu dizer a você, o nosso Criador, o seu Criador, meu Criador, é simplesmente Deus. É o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso foi quem nos criou. E quando ele criou, ele não criou para dar errado, ele criou para dar certo. E a Bíblia, ele começa a expor esse sentimento dele. Ele disse, eu que tenho um pensamento de acordo com você, eu que te criei. E sabe que pensamento é esse? Pensamento de paz e não de mal. Que coisa gloriosa. Quando a gente começar, eu quero começar a localizar você, de onde você está e de quem você é. Para você entender por que você nasceu para dar certo, para você reinar em vida. Amém? Porque, primeiramente, aquele que te criou para dar certo. Te criou para funcionar perfeitamente. E ele está expondo, o meu pensamento com relação a vocês são pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Para dar o fim que você deseja. Esses pensamentos são os planos. De paz é aquele shalom, que é prosperidade, bênção plena. Essa paz que ele está falando, eu criei você para dar certo, para funcionar, para tudo que você fizer prosperar.
seus filhos serem bênção, seu trabalho ser uma bênção, sua saúde ser uma bênção. Né? Você ter criatividade, inventar coisas, como eu sou, que a gente vai ver um pouco. Então, a gente nasceu, sim, como nosso pai. Nós somos filhos de Deus. É coisa gloriosa. Se você é filho de Deus, você tem que andar como ele andou. Né? Assim como ele, quando você está agindo como Deus age, aí sim, você vai ser você mesmo. Por quê? Eu estou agindo como Deus. Então eu estou sendo eu mesmo. Por quê? Você é filho de Deus. Você se parece com o seu pai. E é engraçado que isso é tão da pessoa, porque uma criança, eu tenho 2 filhos, né? E eles, desde pequenininhos, quando eles vão brincar, eles nunca brincam, né, com bonequinhos ou com um com o outro, eles nunca brincam para perder. Né? Eu vou brincar, Davizinho tem 3 anos agora, tá brincando muito com bonequinho, e ele sempre quer, eu pego outro boneco, ele sempre quer brincar e ele sempre quer ganhar. Às vezes não deixa eu ganhar, não, ele sempre tem que ganhar. Por quê? Porque nós nascemos para ganhar mesmo, para o que a gente fizer, o seu primeiro, né? Quer ser o primeiro a fazer, quer ser o primeiro a... Isso é da pessoa. E com o passar do tempo, coisas são lançadas na cabeça para tentar nos convencer de que tem hora que perde, tem hora que ganha, tem hora que não vai dar certo, tem hora que... Não, meu irmão, você nasceu para vencer. Então você pode colocar sim, você pode declarar, o que eu fizer, esse dia vai ser uma bênção. E se por um acaso a porta não se abriu hoje, amanhã ela vai se abrir. Você tem que entender isso. Então, é engraçado que em Gênesis, no versículo 1:6, Deus diz, eu criei você a minha imagem e minha semelhança. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E quanto nós agimos assim, mais parecemos com Ele. E mais as coisas funcionam. Tudo que Deus declarou, né? Deus, você sabe que Deus, ele criou o mundo com as palavras. Ele olhou para o nada, falou para o nada e criou tudo do nada. Haja luz, né? Haja firmamento e começou a declarar coisas. E é interessante que tudo que ele falou aconteceu. Não teve dúvida, não. Ele falou, não ficou meio em dúvida, não aconteceu. Não, falou, aconteceu. Falou, aconteceu. Então, esse é o espírito da fé que deve operar em nós. O que a gente falar vai ter que acontecer. Você nasceu para reinar em vida. Aleluia, em todas as coisas, né? E ele fala em João 13, eu queria abrir lá com vocês, né? Quem tiver com Bíblia, então você escuta. João 13:15 fala... Porque Jesus falando, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. E 1 João 2, vamos até lá atrás, 1 João 2, versículo 6, fala assim também, aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então, da maneira que Jesus, né, com o nosso Jesus, nosso Senhor e Salvador, né, da maneira que o nosso Pai procede, porque Jesus disse que tudo que ele fazia era o que o Pai fazia. Então, são um, né, a Trindade. E o Espírito Santo nos capacitando. Assim nós devemos fazer também, é um mandamento bíblico. Deixa eu dizer, Jesus veio para romper, para vencer, despojar o inimigo, aleluia, aleluia. Ele reinou e nos fez reinar em vida. Amém? Glória a Deus. E 1 Tessalonicenses, eu queria abrir também, eu queria deixar isso bem claro para você entender que você nasceu para dar certo. Você não nasceu para dar errado. A sua família nasceu para dar certo. Então, se você está aqui nesse momento, meu marido, minha esposa, meu filho, você nasceu para dar certo. A sua família é de Deus. Família é um projeto de Deus. E eu declaro em nome de Jesus, toda a armadilha de Satanás contra a sua família nesse momento destruída. Vai dar certo, vai haver mudança. A Bíblia fala que o coração dos reis está na mão dele. E eu creio em nome de Jesus que vai haver mudança na sua casa. Por causa de um posicionamento e você entendendo quem você é em Cristo. Amém? Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6 fala, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Amém? Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte ele começa a falar, mas eu quero me focalizar nisso. Imitadores. Imitadores do Senhor, por causa de quê? Da palavra de Deus. Então, uma coisa que vai te deixar sempre consciente de quem nós somos, né, de quem você é o quê? Você está firmado nessa palavra, você está escondido nessa palavra. Tá muito forte, então toda pessoa que eu converso em mim, isso, né, toda pessoa que eu converso hoje, eu sempre falo, meu irmão, o nosso lugar é na igreja, principalmente nesse fim de tempo. O mundo realmente está no maligno mesmo, tá as coisas cada vez mais doidas no mundo.
Mas só dizer uma coisa, a igreja está firme com o mesmo propósito, os mesmos princípios, não mudam. O amor abundante, né? A fé abundante tem que cada vez crescer mais. Você tem que estar dentro de igreja mesmo, congregando, sendo afiado com o seu irmão, servindo ao Senhor, colocando o que o Senhor tem na sua vida para outras pessoas. Não deixe de congregar, não, amém? Deixa eu falar mais com você aqui. Então, quando você entende essa segurança em Deus, né? Quando você entende quem você é. Eu entendi, eu sou filho de Deus. Eu fui criado para andar como ele andou. Então você começa a andar inseguro e você começa a entender e declarar coisas de acordo com quem você é. Então, é bem interessante e bem conhecido, né? A história de Davi e Golias, que às vezes desde criança os filhos da gente falam muito, que é a história de um gigante, né? Que é bem diferente, mas tem verdades poderosas lá. E é a história de 1 Samuel 17, e eu quero pegar só algumas coisas aqui por causa do nosso tempo, né, da história de Davi, né? Então Davi, primeiramente, ele entendia quem ele era em Deus, como a gente está entendendo agora, e ele na antiga aliança, né? E a primeira coisa que, quando você entende, é diferente, porque você fala que ele está dentro de você. Teve uns exemplos esses dias de uma pessoa, né, que estava enferma, e uma pessoa dizia, chegou para ela e disse, Deus te colocou assim, porque ele quer te ensinar alguma coisa. Na hora a pessoa disse, de jeito nenhum. Eu tô assim, mas eu vou sair. Deus não quer fazer dessa maneira, não. Eu tô assim, mas eu vou sair em nome de Jesus. Eu creio na minha cura completa. Creio isso acontecendo e começou a declarar. Por quê? Tá dentro dela, é vida. Deixa eu dizer, Deus não usa das coisas de Satanás para ensinar os filhos dele. Eu não vou usar das coisas do mundo para ensinar meu filho como crescer. Mas que ele faça alguma coisa errada, eu uso dos princípios de Deus. Como Deus fala, eu faço. Então eu não vou usar de coisas de Satanás lançando doença, eu vou deixar uma doença pro meu filho para ele aprender de maneira alguma. Então, muito menos Deus, ele não vai usar coisa, né? Então, não tenha medo, não. Se tem alguma coisa acontecendo para você, comece a declarar. Medo é fé nas coisas erradas. Você tem que ter fé na palavra de Deus, né? Sabendo quem você é. Então, Davi, ele falava isso, ele sabia quem ele era, então ele falava. E ele, a gente sabe da história, né, que Golias veio, né, insultar os filhos de Deus e falando coisa errada, né? Então, é uma das dicas, não escute qualquer coisa. Não deixe ficar, né? Você parar, ver uma coisa, né, na televisão, ou a pessoa falando, aí você parar, ficar um dia. Aí outro dia, daqui a pouco você vai estar com medo mesmo. Porque você vai estar se alimentando daquilo. Corta aquilo que não te pertence, aquilo que não te alimenta, não te faz bem. Corta mesmo. Então, Golias toma falar. Aí o povo começou a ficar com medo. Ele falando, vou matar daquele tamanho, né? Um gigante, daquele tamanho, com força, que tinha matado, tinha uma história de matar muita gente. E falando que ia matar, o povo ficou tudo com medo. É óbvio que naturalmente ia acontecer. Da mesma maneira com o crente, né? Se a gente começar a falar e escutar coisas erradas, vai terminar ficando com medo também. E aí Davi foi, então, no 1 Samuel 17, 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Ele já se colocou numa posição diferente. Minha gente, quem é que está afrontando o exército de Deus vivo? Quem é capaz de se levantar e falar? E ele disse, rapaz, aí é interessante que ele começa a falar dele mesmo, os testemunhos dele, a experiência dele. Então você tem que ter experiências com o Senhor. Deus, ele não te deixa sofrer, né? Ser tentado além das suas forças. Sabia disso? É bíblico. Então, tá muito forte. Não, Deus, ele entende. Satanás quer ir, mas ele quando sabe que tá além, ele começa a barrar. Se está acontecendo, Deus sabe que você é capaz de romper em fé. Então, Davi tem experiências com o Senhor. E é interessante que ele fala aqui, eu já, quando veio um leão, eu matei. Quando veio um urso, eu matei. Imagine um homem desse. Eu vou liquidar também. E é interessante que ele começa a falar, então, é não escutar qualquer coisa, falar o que você tem, que você é em Cristo, amém? Eu gosto de falar que Davi foi tramontina, corte rápido. Aquilo que não estava bem com ele, cortou logo a cabeça, ou ficar escutando besteira, escute não, meu irmão. Porque ele sabia quem era em Deus, você tem experiência com o Senhor. E em Romanos, eu queria finalizar isso com você, Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, fala o seguinte, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, né, que foi através de Adão,
a morte entrou, a desordem entrou, né? A falta de liderança do homem, de domínio do homem entrou por causa de Adão. Mas deixa eu dizer uma coisa, já teve a mudança, faz mais de 2000 anos atrás. Apenas receba isso. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Está falando com você, meu irmão. Você recebeu o dom da graça, amém? A abundância da graça e o dom da justiça. Muito mais vocês reinarão em vida por meio de um só, a saber, de Jesus Cristo. Então, a nossa posição de hoje é a abundância de graça e reinar em vida. Reinado, meu irmão, um rei tem todas as coisas disponíveis para ele. O que ele quiser, o que ele apontar, vai acontecer. Então, comece a ter essa consciência que você é rei e sacerdote do Senhor aqui na terra. Amém? Amo você e até a próxima.